Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Eu sou Márcia Tetzner e estou aqui para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Eu desejo que essa palavra traga um momento de comunhão com Deus. Que essa palavra entre em nosso coração, em nossos corações, fortalecendo a nossa fé. Senhor, cada manhã te agradecer, mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Para a meditação de hoje, eu quero ler para vocês um texto que encontramos em Atos, capítulo 2, versículo 14a, e depois de 22 a 33. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos. Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso, o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente
e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus havia jurado que um dia um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. E Davi disse: Ele foi abandonado no mundo dos mortos. Nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. A mensagem de hoje tem como título De Pedra a Pedro. Eu vou começar o programa de hoje fazendo uma pergunta. Quem era o apóstolo Pedro? Quais as lembranças que nós temos de Pedro? Ao ouvirmos o nome de Pedro, que imagens vêm à nossa mente? Se fôssemos contar a história de Pedro, quais cenas nós lembraríamos? E o que Deus fez realmente na vida de Pedro? Pedro é um personagem importante no Novo Testamento. Ele era pescador de profissão e vivia na cidade de Betsaida, na Galileia. André, irmão de Pedro, foi quem o apresentou a Jesus. Pedro foi chamado por Jesus por uma outra pescaria, para ser pescador de homens. Assim, Pedro e Tiago foram o grupo mais próximo de Jesus, sendo importante testemunha dos eventos do seu ministério de 3 anos. Pedro não foi chamado porque ele era digno, justo ou bom. Na verdade, o chamado de Pedro se deu puramente pela graça de Deus. Pedro era um homem corajoso, mas também impulsivo, orgulhoso e arrogante. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro quis fazer o mesmo, mas começou a afundar, sendo socorrido pelo Senhor Jesus. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro, o orgulhoso, sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus o repreendeu e curou a orelha do homem, dizendo a Pedro: Guarde a sua espada na bainha. Em sua impulsividade, Pedro chegou a prometer que, se Jesus fosse crucificado, ele também iria para a cruz. No mesmo momento, Pedro foi advertido por Jesus, que lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E assim aconteceu. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Esse estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Eu não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o modo de falar o denuncia. Então Pedro começou a praguejar e a jurar: Eu não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Este é Pedro, um homem impulsivo, arrogante, que fala bastante, mas cumpre pouco.
Então aconteceu a crucificação de Jesus. Pedro foi abalado pelo evento da crucificação. Havia investido 3 anos da sua vida a seguir a Jesus na esperança do estabelecimento de um novo reino terreno. Pedro abandonou os barcos, abandonou seus parentes, enfim, abandonou tudo. E agora seu mestre foi pregado em uma cruz e estava sepultado. Como assimilar tudo o que havia acontecido? Como entender o propósito de Deus quando todos os sonhos, os planos parecem ter sido fracassados? Então vem a maravilhosa notícia da ressurreição. Jesus apareceu aos discípulos várias vezes. E Jesus descartou Pedro por causa dos seus pecados? Claro que não. Pedro é convidado ao arrependimento, a uma mudança de vida em que a arrogância, o orgulho e a prepotência fossem trocados pelo amor. Amor que tolera, inclui e acolhe, ao invés de apontar o dedo, julgar ou descartar. Por 3 vezes, Jesus perguntou a Pedro se o amava, instruindo-o a apacentar suas ovelhas. De um homem sem empatia, sem amor ao próximo e sem compaixão, Pedro é transformado em um calmo e sereno pastor de ovelhas. Fato que se comprova nas suas 2 cartas presentes no final do Novo Testamento. É outro Pedro, o Pedro pastor. Assim, Pedro se tornou uma figura importante na igreja primitiva. Ele, de pescador, agora é chamado a ser um pregador da cruz e ressurreição. E agora sim, sua coragem será mais necessária do que nunca, pois pregar a ressurreição significava colocar a própria vida em risco, visto que falar de Jesus como Senhor era crime. E assim chegamos ao texto de Atos 2, onde temos o registro da primeira pregação de Pedro. Ele fez um discurso. Pedro quer que seus ouvintes creiam no Cristo ressuscitado. Sua pregação parte da Páscoa para as consequências da Páscoa. Sim, a ressurreição de Jesus, obviamente, tem consequências para a vida cristã. Para compreendermos o conteúdo e a mensagem de Pedro, vamos aos seguintes pontos onde perceberemos o quanto Jesus está no centro da mensagem de Pedro. Primeiro ponto. Jesus, ele é aprovado pelo Pai. Na teologia, há uma área que chamamos de cristologia, que são estudos sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. O discurso de Pedro é profundamente cristológico. Ele inicia falando sobre a pessoa e a obra de Jesus. Jesus foi aprovado por Deus, o Pai, através dos milagres e sinais que realizou. Jesus não era apenas um homem, mas verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Em tudo igual a nós, exceto no pecado. Esse é o conteúdo central da qual depende toda a proclamação da palavra de Deus. Se Jesus for considerado apenas um homem, ele será apenas um sábio, um filósofo ou um revolucionário. De outro lado, se Jesus for considerado apenas Deus, quem o segue estará alienado das realidades do sofrimento do mundo. Por isso, Pedro proclama Jesus como Deus homem, que mesmo sendo quem era, foi crucificado por homens maus. Sim, não mataram apenas ao homem Jesus. Mataram o Deus homem Jesus Cristo. Deus homem foi pendurado no madeiro de uma cruz. Segundo ponto. Jesus ressuscitado pelo Pai. O ser humano é hábil em produzir a morte, possuindo grande criatividade para trazê-la de novas maneiras e maneiras inovadoras até. Quanta criatividade para a destruição e aniquilação e morte há no ser humano.
a vida é banalizada e vale cada vez menos. Deus, porém, é mais criativo que a morte. Quando aqueles que mataram a Jesus acreditavam que haviam vencido, Deus mostrou que, na verdade, eles haviam fracassado. Deus, o Pai, ressuscitou a Jesus. Ele foi livrado da agonia da morte. Não podia ser segurado por ela. Jesus foi desamarrado das amarras da morte. A vida foi mais criativa que a morte. Eis a nossa esperança da salvação. Onde o ser humano gera a morte, Deus quer a vida, e vida digna e em abundância. Deus não está ao lado das forças exploratórias e predatórias que trazem a morte. Não. Deus quer a vida em Cristo e temos a renovação da esperança. Terceiro ponto. Jesus, um cumprimento da profecia. Na sequência em sua pregação, Pedro cita o Salmo 16, 8 a 11. Ele está na Judéia. Seus ouvintes são conhecedores do Antigo Testamento. Por isso foi importante Pedro lembrar as Escrituras para mostrar aquilo que havia acontecido com Jesus correspondia ao que estava escrito na palavra de Deus. O salmo citado fala da esperança e da alegria que provém da presença de Deus. É um salmo cheio de esperança e cheio de vida. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Isso está no Salmo 16, 10 e 11. Jesus cumpriu essa promessa, essa profecia. E isso demonstra também que Deus não abandona aqueles que lutam por vida digna e em abundância para todas as pessoas. Deus luta junto com quem promove a vida. Deus não está ao lado dos que, em nome da ambição e do egoísmo, trazem a morte. Deus está ao lado da promoção da vida e da vida de sua criação. Quarto ponto. Jesus, maior que Davi. Davi escreveu belas poesias, músicas e salmos. Foi um rei que expandiu os territórios de Israel. Mesmo assim, Davi permanece morto. Davi não foi ressuscitado. Davi não está vivo. Quem está vivo é Jesus, o Galileu, o Nazareno. No Salmo 16, 8, 11, Davi até profetizou sobre a vinda do Messias. Mas Davi não é o Messias. O Messias é Jesus. Assim, podemos imaginar também sobre outras personalidades que já se foram. Todas muito importantes, mas todos permanecem mortos. Mas Cristo, esse está vivo. Deus ressuscitou Jesus, e disso todos nós somos testemunhas, diz Pedro. Eles viram a ressurreição. São testemunhas oculares da vitória da vida. E agora são testemunhas da vida e não da morte. Mesmo arriscando os discípulos a própria vida. Amados irmãos e irmãs, Pedro experimentou uma grande transformação em sua vida. Há um Pedro antes do Cristo ressuscitado e um Pedro depois do Cristo ressuscitado. Antes, Pedro era marcado pela limitação do tempo e pela consciência da morte. Agora, Pedro é outro, marcado pela eternidade e pela consciência da vida eterna. Nada poderia segurar Pedro. E ele mesmo foi morto por pregar a mensagem da vida. De um pescador impulsivo e vacilante, Pedro foi transformado em um homem sábio e corajoso, líder das primeiras comunidades cristãs. Em seu arrependimento, houve a possibilidade de renovação e recomeço, a partir da ressurreição de Jesus. Da mesma forma,
Deus quer transformar as nossas vidas. O desejo de Deus é que abandonemos tudo aquilo que gera ou produz a morte. O desejo de Deus é que não estejamos ao lado dos que violentam, mas dos que sofrem a violência, seja feita por quem for. O desejo de Deus é que estejamos ao lado dos que sofrem, não do lado dos que os fazem sofrer. O desejo de Deus é que estejamos do lado dos oprimidos e não do lado dos opressores. Deus quer a vida e não a morte. Estejamos do lado daquilo que traz vida. Cristo está vivo. Ele não está acima de tudo. Ele está entre nós. Em Cristo, Deus homem, temos a esperança da vida eterna. Se nem a morte pode nos aniquilar, por que temos tanto medo de falar de Jesus? Por que somos tão resistentes ao anúncio da sua mensagem ao mundo todo? Por que nós somos fracos e medrosos em nosso testemunho? E assim, experimentemos em nossas próprias vidas a transformação causada pela ressurreição. Cristo está vivo, não como um vigia a fiscalizar tudo o que estamos fazendo. Ele está vivo como esperança a todos aqueles que sofrem nas ruas, nas casas, nas escolas, nas creches, hospitais e outros lugares desse mundo. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Cante você. E as obras que Ele faz, o céu amor, não tem limites em seu perdão. Encontro paz. Falar com Deus nem sempre que eu quero, mas o que preciso. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá força
nós sonhamos com uma vida de paz, tranquilidade e felicidade. Quando o povo de Deus se coloca em oração, coisas incríveis acontecem. Deus está ansioso para falar com você a todo instante. Falar com Deus é tudo que mais precisamos nesta vida. Na oração encontro calma. Na oração eu encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. E as obras que Ele Me E nessa esperança de que a nossa vida também possa ser transformada, que a nossa vida, que nós não sejamos também pedra que pode ser transformada em Pedro, eu quero deixar para vocês uma palavra de bênção para essa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.